Graça e paz, meus irmãos. É um prazer muito grande falar com vocês nesta manhã de domingo, hoje, dia 3 de maio de 2020. E é muito bom saber que temos essa ferramenta que é a internet para nos comunicar. E eu quero, em primeiro lugar, orar por você, orar por nós. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado conosco. Muito obrigado porque podemos sentir a tua presença. Podemos, Senhor, ver a tua boa mão nos conduzindo a cada dia. Senhor, sabemos que temos vivido tempos difíceis, mas a tua palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas elas. Eu sou grato a Ti, Pai, pela Tua palavra, porque a Tua palavra restaura nossa alma, a Tua palavra nos corrige, nos ensina e nos faz melhores a cada dia. Eu coloco diante do Senhor nessa manhã toda a igreja manancial da vida e peço a Ti, Deus vivo, que o Senhor abençoe desde o mais novo convertido ao mais ancião. Eu peço a Ti, Deus vivo, que o Teu poder restaurador, que o Teu poder renovador, que o Teu poder de cura venha agora sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, fortalecendo cada um deles. Em especial eu clamo, Senhor, pela vida da irmã Maílde. Toca na irmã Maílde nessa manhã, restaura a sua saúde. Toca no irmão Ailson, no diácono Ailson, restaura a sua saúde, meu Pai. E todos aqueles que nós conhecemos que precisam de uma intervenção Tua, que o Senhor manifeste o Teu poder de cura. Oramos, Senhor, pela nossa cidade, para que a nossa cidade, Senhor, seja fortalecida pela Tua graça, pelo Teu poder. Tem misericórdia do Rio de Janeiro, tem misericórdia do Brasil, meu Pai. Tem misericórdia das nações. Que o povo que não Te conhece se volte para Ti e creia que Jesus Cristo é a esperança das nações, é a esperança do ser humano. Muito obrigado por essa manhã, meu Deus. Que a Tua palavra flua nesse momento como rio de água viva nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero compartilhar uma breve palavra com você. Logo mais à noite nós vamos estar às 19h30 celebrando a ceia do Senhor. E quero contar com todos. O meu desejo é que todos da igreja participem. Prepare a tua ceia, prepare o suquinho de uva, prepare um pão e faça a tua ceia na sua residência. Amém, querido? Depois tire foto e publique no WhatsApp da igreja para nos alegrarmos juntos. Deus te abençoe. Em Mateus capítulo 7, no versículo 24, Jesus fala algo tão simples e tão poderoso para nós. Ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Meus amados irmãos e irmãs, esse é um dos grandes ensinamentos de Cristo para a humanidade, em especial para nós que cremos. Ele fala de duas situações. Ele diz que aquele que
ouve as palavras dele e as pratica, ele compara uma casa que fora edificada sobre a rocha, uma estrutura organizada, com uma estrutura sólida, forte. E ele diz que caiu a chuva, transbordaram os rios, e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Mas ela não caiu. E eu quero aqui entrar no teor dessa mensagem. Estamos vivendo um tempo, irmãos, terrível, e vocês sabem disso. Eu acho que a maior luta hoje do ser humano não é contra esse vírus. A maior luta do ser humano é contra ele. É contra ele mesmo. O apóstolo Tiago, ele diz, lá em Tiago, no capítulo 4, de que se queixa o homem, senão dos seus delitos e pecados, das guerras e contendas que há no nosso meio. A maior luta do ser humano hoje, volto a dizer, não é contra esse vírus, porque sabemos que esse vírus é perigoso, mas se tomarmos as devidas precauções, nós vamos passar por esse momento e daqui a pouco vamos estar bem. O Senhor tem guardado a sua casa, guardado a nossa vida, e até mesmo aqueles servos de Deus que têm sido alcançados, alguns, e eu estou vendo que na maioria estão saindo dessa situação, e eu louvo a Deus por isso. Os que estão partindo, é doloroso saber, mas sabemos que um dia vamos nos encontrar com o Senhor, ou pelo arrebatamento da igreja, ou pelo recolhimento que o Senhor faz. Mas o que eu quero nessa mensagem, nessa manhã, é dizer para você que precisamos ser prudentes, precisamos ser cautelosos, precisamos conhecer a palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor, confiar mais no Senhor e buscar em Deus. Esse é um tempo onde temos agora bastante tempo para conhecer a sua palavra, para conhecer seus ensinamentos, para buscar conhecimento de Deus e vivermos uma vida melhor. Nós sabemos que não é fácil esse tempo, mas, queridos, com o Senhor agindo na nossa vida, nós venceremos a dificuldade. Esse texto que o Senhor fala aqui, essa parábola, que traz um grande ensinamento para nós, ele diz que o homem prudente, ele edificou a sua casa na rocha. E essa rocha aqui, ela aponta para Cristo. Essa rocha a qual ele fala, aponta para Cristo. Eu preciso construir a minha casa, que essa casa aponta para a nossa vida pessoal. Eu preciso construir a minha vida pessoal, a minha estrutura, a minha base de maneira sólida e firme. Eu preciso construir a minha vida em Cristo. Eu preciso edificar a minha casa espiritual na rocha que é Cristo. Porque problemas virão, problemas estão vindo, dificuldades virão. No mundo nós teremos aflições. Jesus falou isso. Mas ele diz, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E esse bom ânimo é para que você tenha no teu interior essa alegria e a certeza de que tudo passa, tudo na vida passa, só não passa a palavra de Deus. Céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não passará. E a recomendação do Senhor para nós é que ainda que venha chuva, que transborde os rios, que soprem os ventos com ímpeto sobre a nossa casa espiritual, sobre a nossa vida, que é a nossa casa espiritual. Nada vai nos abalar, nada vai nos derrubar,
porque nós temos um Deus vivo e todo-poderoso que tem sustentado a nossa fé, que tem cuidado de nós. Como eu disse no início, a maior luta do homem, do ser humano, é contra ele mesmo. É contra ele mesmo. Porque as nossas emoções, elas precisam estar fortalecidas em Deus. As nossas emoções precisam estar fortalecidas em Deus. E o que restaura nossas emoções? A palavra de Deus. A palavra de Deus restaura as nossas emoções. O nosso espírito, ele foi recriado por Deus. O nosso espírito está vivo. As nossas emoções, que é a nossa mente, precisam agora ser restauradas pela palavra de Deus. E o Senhor aqui diz de maneira muito clara: todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. E essa palavra insensatez é loucura, é falta de sabedoria, que edificou sua casa sobre a areia. E aí ele diz que a pessoa que ouve as palavras do Senhor e não as pratica, ele está construindo a sua vida, que é a sua casa espiritual, na areia. Na areia. Vivendo de forma insegura, vivendo com medo de tudo e de todos, vivendo com falta de fé, porque quem constrói a sua casa na areia está inseguro, está sem fé. Quem vive sem fé, vive inseguro. Ele diz: e caiu a chuva, e transbordaram os rios, os mesmos fenômenos. E caiu a chuva, tudo que acontece no dia a dia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que nós temos visto hoje, meus queridos, são pessoas vivendo de forma tão insegura, com tanto medo. Medo do amanhã, medo do hoje, medo de sair nas ruas, medo de ser contaminado, medo de morrer, medo de ser assaltado, medo de ser morto, ou pelo contato por esse vírus, ou por assalto. Pessoas têm medo até mesmo de se relacionar com outras pessoas. Mas eu quero encorajar você nessa manhã, que você tenha a tua casa espiritual, a tua vida, que é a sua casa espiritual, baseada na palavra do Senhor, que você construa a tua casa espiritual, que é a sua vida, nas promessas de Cristo, que você saiba que praticar a palavra de Deus é praticar e viver as promessas de Cristo, que são inúmeras. Jesus muitas vezes se apresenta dizendo: sou eu, não temais. Sou eu, não temais. Sabe, meus irmãos, um dos homens que eu vejo que é uma referência na Bíblia para minha vida pessoal é Davi. Davi, ele era um adorador, era um guerreiro. E certa vez ele cometeu algo que não agradou o coração de Deus, lá em 1 Crônicas, no capítulo 21. E o profeta perguntou para ele se ele queria cair na mão dos homens ou cair nas mãos de Deus. Deu 3 opções para ele. Ele disse: eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque Deus é misericordioso. Então nós precisamos estar nas mãos daquele que nos criou, daquele que tem a patente da criação, daquele que pode fazer o que o homem não pode, daquilo que
Ele pode agir em nós e através de nós. Talvez nessa manhã você esteja vivendo um tempo difícil na sua vida pessoal, mas eu quero dar um recado de Deus para você. Há esperança para o ferido, há esperança para cada um de nós. A Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Portanto, confia no Senhor. Volte a ter comunhão com a palavra de Deus. É tempo de buscarmos ao Senhor, porque a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Então eu peço nessa manhã, em nome de Jesus, a você, que você, diante dessa palavra que Jesus fala para mim e para você, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. É claro que o melhor é construir a nossa casa sobre a rocha, que é Cristo, e não na areia. Que o Senhor venha trabalhar na nossa mente, no nosso coração nessa manhã. Sabe, meus irmãos, o que nós precisamos é confiar mais no Senhor. É saber que nada está fora do controle de Deus. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e tudo que nela há. Deus a criou e Deus a sujeitou a Ele mesmo. Ele controla tudo e todos. O mundo espiritual, o mundo físico, Deus está no controle de todas as coisas. Mas a minha parte, como servo de Deus, é ter uma vida que agrade ao coração de Deus. É ter uma vida que em todo tempo glorifique Deus. Tudo aquilo que nós temos visto e vivido é graça de Deus na nossa vida. O fato de estarmos hoje, agora, você está me vendo e ouvindo, é graça de Deus. Eu estou aqui falando com você, é graça de Deus. O ato de você respirar sem o auxílio de respirador é graça de Deus. Você está em pé, é graça de Deus. Essa semana passou um vídeo que eu assisti de uma jovem que tinha levado um tiro e ficou tetraplégica. Mas ela conseguiu ficar em pé pela primeira vez. Através de aparelhos, ela ficou em pé e ela disse: você já agradeceu a Deus por estar em pé hoje? Às vezes, o que nós precisamos é nos voltar mais para Deus. Às vezes, é você saber que damos tão pouco a Deus. Ele deu o seu tudo para nós. Ele deu Jesus Cristo. Ele entregou o seu Filho na cruz, por mim e por você. E nós temos dado tão pouco para o Senhor. Esse vírus, eu creio, sabe, queridos, que é por permissão de Deus. A terra parou praticamente. O mundo está um caos. A ciência ainda não descobriu uma vacina. Vidas têm perecido. As famílias estão em casa. O solitário está em casa. As lojas fechadas, os shoppings fechados, os cinemas fechados, os parques fechados, as praias desertas. E você? O que você tem feito do tempo que o Senhor está permitindo que tenhamos? O que você tem feito do tempo que Deus está te dando? É tempo de firmar a nossa casa, a nossa vida na rocha que é Cristo. É tempo de nos firmarmos nele.
é tempo de crermos nele, é tempo de avançarmos. Sabe por quê? Porque depois que tudo isso passar, eu creio que as igrejas evangélicas brasileiras e do mundo todo vão começar a receber muita gente querendo conhecer o Evangelho de Cristo, querendo conhecer o Deus vivo que nós conhecemos. Precisamos estar preparados para receber as multidões que virão pedindo socorro à Igreja do Senhor. Sabe, meus irmãos, cada vez mais eu vejo que a palavra de Romanos capítulo 8, quando o apóstolo Paulo diz, movido pelo Espírito Santo, que a criação, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. É tempo de buscar o Senhor, meus irmãos. É tempo de viver uma vida mais voltada para o reino de Deus. Que Deus nos abençoe e nos conceda um domingo de alegria na presença do Senhor. E logo mais, às 19 horas, começaremos as nossas orações. Creio que, com certeza, a pastora Sabina já está movimentando a intercessão às 18 horas. E às 19h30 cearemos juntos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Grande abraço. Excelente domingo em família.